Como é que desfaz essa narrativa? Porque a gente vê, o negro, quando ele não concorda com o movimento, ele é o capitão do mato. Aí o indígena, ele é o vassalo do colonizador. Como é que tira Ou então ele não é mais indígena. Isso, ele não é mais traiu o movimento. Ele não é mais indígena. Então, por exemplo, o fato de eu não concordar com essa política de segregação, o fato de eu não concordar com essa política imaginária, né, que eu tenho que viver 1500 pelada, não proferindo bem a língua portuguesa, sendo mantida como um ser desprotegido e que precisa de proteção o tempo inteiro, isso faz com que eu seja atacada. Não só eu, mas a minha família. Por exemplo, meu irmão está estudando em Santarém, passou para fazer geografia para uma universidade pública e está sendo ameaçado por outros indígenas porque é meu irmão. Nossa. Então, assim, falaram, nós vamos expulsar você da faculdade. Eu falei, não vão expulsar você. Então, atacam o emocional de indígenas, tentando tirar dele a única coisa que eles têm, que é o seu pertencimento, que é a sua identidade. Veja, a história, ela nos negou tudo. Nos negou tudo. Por um ideal imaginário. Agora, no momento em que você não concorda em continuar preso no passado, não, então você não é indígena, porque você fala bem o português. Então, mas isso aí é uma coisa que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Que a escravidão, vai ter que se resolver. Dívida histórica, como é que é? Tem um nome, né? É um negócio que a sociedade brasileira vai ter que se resolver. Exatamente, vai ter que se resolver. Mas olha como a sociedade... Mas é muito esquisito. Mas vai ter que se resolver. Vou dar um exemplo. Então, quando eu falo... Porque um não pertence o outro. Mas o governo, por exemplo, um governo de esquerda, ele se apropria desse discurso, dessa pauta, que é o caso, por exemplo, do Yanomamis lá. Estavam passando fome, estavam morrendo. Isso no governo anterior. E nesse governo parece que é a mesma coisa. Nada mudou. O que você acha? Por que cria essa narrativa desse governo e se de fato eles fazem alguma coisa? Olha, não adianta nós fazermos um alarde e não mudarmos a situação de um povo. Por exemplo, é preciso que a sociedade entenda que a questão da fome não é só nos Yanomamis, é em vários povos. Então, colocaram como tema principal, mas isso ocorre em vários povos no Brasil. Né? Por exemplo, quando chove, a caça não sai, nem o peixe. Então, muitos indígenas, eles têm que coletar. E se não tiver esse material, por exemplo, na mata, eles não vão coletar nada e não vão comer nada. Então, muitos, por exemplo, algumas organizações se aproveitaram e começaram a levar um pouco para o lado dos Yanomamis, já que entrou em tema. Os Yanomamis consomem um cogumelo sanomá, um cogumelo. E esse cogumelo é muito proteico e é rico naquela região. Só que esse cogumelo passou a ser vendido. Então, chove, não tem caça. Chove, não tem peixe. Você vai tentar coletar o cogumelo. Não tem cogumelo, porque o cogumelo já foi coletado e está sendo vendido por organizações não governamentais. Está num risoto em Paris agora, com azeite. Os Yanomami, eles fazem uma cachaça boa, meio de... umas malocas, tem uma cachaçinha que é feita, acho que é meio de mandioca, o negócio fica...